Mesmo depois de tantos anos, o GTA San Andreas continua sendo um dos jogos mais marcantes da história, e não é exagero falar isso. Quando ele lançou lá em 2004, ele simplesmente dominou tudo, foi um sucesso absurdo, vendeu milhões de cópias e virou parte da infância de muita gente. Não era só mais um jogo, era aquele tipo de experiência que todo mundo comentava, trocava dicas e descobria segredos, virou um verdadeiro fenômeno. E o mais impressionante é que, mesmo com o passar dos anos e com a chegada de jogos muito mais modernos, como o GTA V, muita gente ainda coloca o San Andreas no topo da franquia. E não é pouca gente não, hein? Tem uma galera enorme que defende com força que ele é o melhor GTA já feito. Mesmo com gráficos mais antigos, mesmo sendo um jogo de outra geração, ele continua sendo lembrado, jogado e comparado diretamente com os títulos mais atuais. Mas isso levanta uma dúvida interessante: será que isso tudo é só nostalgia falando mais alto? Ou o San Andreas realmente tem algo especial que faz ele continuar sendo considerado o melhor até hoje? Bom, eu me chamo Rios aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que o GTA San Andreas é considerado por muitos o melhor jogo dessa grandiosa franquia. Eu vou começar falando de uma das coisas que mais impressionam em San Andreas até hoje, que é o tamanho do mapa e a sensação de liberdade que ele entrega. Pra época, aquilo ali era simplesmente absurdo. O jogo não se limitava a uma única cidade, ele trazia 3 cidades completas, cada uma com sua própria identidade: Los Santos, San Fierro e Las Venturas. E o mais incrível é que não era só isso, entre essas cidades ainda existia todo um interior gigantesco, com estradas longas, áreas rurais, desertos, montanhas e pequenas regiões que davam uma sensação real de viagem. Parece simples, mas essa sensação de viagem fazia toda a diferença, porque você realmente sentia que estava se deslocando de um lugar para o outro, não era só atravessar um mapa pequeno. Cada cidade parecia um mundo diferente, com um clima, estilo e até atmosfera própria. Los Santos tinha aquela vibe mais urbana e caótica, San Fierro já era mais diferente, e Las Venturas trazia aquele clima de cassino, luz e exagero. Isso deixava a experiência muito mais rica e variada. E eu sinceramente não lembro de ter visto algo desse tipo tão bem feito em outros jogos da franquia como foi feito aqui, mas o que realmente tornava tudo isso especial não era só o tamanho. Era a liberdade que o jogo te dava dentro desse mundo. O San Andreas não te prendia. Você podia simplesmente ignorar as missões principais e sair explorando por conta própria, sem rumo nenhum. Podia pegar um carro e sair dirigindo pela estrada. Atravessar cidades, subir montanhas, entrar em lugares aleatórios, e sempre tinha algo para descobrir. E essa liberdade criava uma sensação muito diferente, porque o jogo não parecia algo linear, parecia um mundo aberto de verdade. Você não jogava só seguindo o objetivo, você jogava do seu jeito. Podia explorar, se perder no mapa, testar coisas, fazer besteira, descobrir atalhos, cada pessoa acabava tendo uma experiência única dentro do jogo. E talvez seja exatamente isso que faz o mapa do San Andreas ser tão lembrado até hoje, não é só pelo tamanho, mas pela forma como ele te deixava livre para viver dentro dele. Meus amigos, outro ponto que ajudava muito a tornar o mundo de San Andreas tão vivo eram as atividades secundárias e tudo o que você podia fazer fora das missões principais. Não era só sair por aí causando caos, o jogo realmente te dava várias opções para viver naquele mundo. Por exemplo, você podia ir para a academia e treinar o CJ, deixar ele mais forte, melhorar o físico, e isso não era só estética, influenciava na gameplay também. Do outro lado, se você só comesse e não treinasse, ele engordava, ficava mais lento, ou seja, o jogo reagia ao seu comportamento. E isso já era algo muito à frente do tempo. Além disso, tinha o sistema de alimentação, que parece simples, mas ajudava muito na imersão. Você entrava em lanchonete, comprava comida, via animação, eram detalhes que faziam você se sentir dentro daquele mundo. E o jogo ia ainda mais longe com os relacionamentos. Você podia namorar dentro do jogo, sair com as personagens, levar para jantar, passear, cada uma tinha preferências diferentes, horários. Era quase uma vida paralela dentro do próprio GTA. E vocês têm noção do quanto isso é absurdo, principalmente para aquela época? Porque eu não me lembro de ter visto isso em outros jogos da franquia, nem mesmo o GTA V tem algo tão completo assim em relação a relacionamentos. Mas não para por aí, quando você chegava em Las Venturas, ainda tinha os cassinos, que adicionavam mais uma camada de atividades. Você podia literalmente parar tudo e ficar jogando, apostando dinheiro, testando sorte. Algo completamente fora da proposta principal, mas que enriquecia ainda mais a experiência. Mas talvez uma das coisas mais marcantes desse jogo era o sistema de gangues.
Isso aqui dava um peso totalmente diferente para gameplay. Você não era só um cara andando pela cidade, você fazia parte de uma gangue, e podia dominar territórios, expandir áreas, entrar em confronto com gangues rivais. E isso não era algo automático, você precisava ir lá, enfrentar inimigos, conquistar o espaço, e depois ainda defender, porque podia perder tudo se não cuidasse. Isso criava uma sensação de progresso muito forte, como se você realmente estivesse construindo seu espaço dentro do jogo. Perceba que tudo isso junto fazia o San Andreas ir muito além de um simples jogo de mundo aberto. Ele te dava atividades, responsabilidades e possibilidades que faziam você querer continuar jogando, mesmo sem missão nenhuma, e isso é algo que poucos jogos conseguiram fazer do mesmo jeito até hoje. Bom, meus amigos, se tem uma coisa que realmente diferencia o GTA San Andreas dos outros jogos da franquia, era o nível de profundidade nos sistemas, principalmente na forma como você evoluía e personalizava o CJ. Aqui você não tinha só um personagem pronto, e você praticamente construía ele do seu jeito. A começar pela personalização. Você podia mudar totalmente a aparência do CJ, roupas, estilo, cabelo, barba, mas o mais impressionante era o corpo dele. Como falei anteriormente, se você treinasse na academia, ele ficava forte, musculoso. Se parasse de treinar e só comesse, ele engordava. Se ficasse correndo bastante, ele ficava mais magro. Era um sistema que reagia diretamente ao que você fazia no jogo, e isso criava uma sensação muito maior de controle sobre o personagem. E não parava por aí. O jogo também tinha um sistema de habilidades que evoluíam com o tempo. Quanto mais você dirigia, melhor você ficava na direção. Se nadava bastante, ganhava mais resistência na água. Correndo, você aumentava sua estamina. Tudo isso fazia com que o gameplay mudasse naturalmente conforme você jogava, sem precisar de menus complicados ou upgrades artificiais. Isso deixava tudo mais orgânico, porque você não evoluía só porque quis, você evoluía porque praticava. Era quase como se o jogo estivesse te recompensando por viver naquele mundo. Galera, outra coisa que fazia o GTA San Andreas se destacar de uma forma absurda era a variedade de veículos que o jogo oferecia. E aqui não é exagero, era realmente muita coisa. Não era só carro e moto como a maioria dos jogos da época, o San Andreas ia muito além disso e praticamente te dava um mundo inteiro para explorar de várias formas diferentes. Você podia começar pegando um carro comum e sair pelas ruas, mas em poucos minutos já dava para mudar completamente a experiência. Era possível andar de bicicleta, por exemplo, e isso não era só um detalhe qualquer. A bike tinha sua própria mecânica, seu próprio ritmo, dava até para fazer manobras, fugir da polícia de um jeito diferente, parecia outro estilo de gameplay dentro do mesmo jogo. E quando você começava a explorar mais, o jogo abria ainda mais possibilidades. Você podia pilotar motos, caminhões, ônibus, mas o grande destaque mesmo vinha quando você percebia que dava para controlar aviões. E não era só um tipo não, tinham vários. Aviões pequenos, grandes, alguns mais fáceis, outros mais difíceis de pilotar, e isso mudava completamente a escala do jogo. Voar pelo mapa, atravessar cidades pelo céu, ver tudo lá de cima, era uma sensação totalmente diferente, principalmente para a época. Pouquíssimos jogos ofereciam esse tipo de liberdade aérea de forma tão aberta. E não para por aí. O jogo ainda te dava acesso a helicópteros, que adicionavam outro tipo de controle e estratégia, e até trens, que você podia literalmente pilotar pelos trilhos que cortavam o mapa. Isso criava uma sensação de mundo conectado, onde tudo fazia parte de um sistema maior. Cada veículo tinha seu peso, sua física, sua forma de controle. Não era só trocar de meio de transporte, era mudar completamente a forma como você jogava. Em um momento você estava explorando calmamente de bicicleta. No outro estava voando de avião atravessando o mapa inteiro em poucos minutos. E isso tudo contribuía muito para a sensação de liberdade, porque o jogo nunca te limitava a uma única forma de jogar. Você escolhia como queria explorar aquele mundo. E talvez seja exatamente essa variedade absurda que faz o San Andreas ser tão lembrado até hoje, porque ele não te dava só um mundo grande, ele te dava várias formas diferentes de viver dentro dele, e a grande variedade de veículos contribuía totalmente para isso. Meus amigos, quando a gente fala do impacto do GTA San Andreas, é impossível não destacar a história do CJ, porque ela é sem dúvida uma das mais marcantes de toda a franquia. Diferente de outros jogos da série, aqui não é só sobre crescer no crime ou ganhar dinheiro. Meu irmão, isso aqui é uma história muito mais pessoal, muito mais emocional. Tudo começa com o CJ voltando para Los Santos depois de anos fora, por causa da morte da mãe dele.
E só aí o jogo já estabelece um clima diferente, mais pesado, mais íntimo. A partir daí, você percebe que o foco não é só ação, mas também família. A relação com o Sweet, com o Big Smoke, com o Ryder, tudo isso vai sendo construído aos poucos, mostrando que existe uma conexão entre os personagens, que não são só aliados de missão, mas pessoas que fazem parte da vida do CJ. E isso faz com que você, como jogador, se envolva muito mais com o que está acontecendo. Só que o jogo não para por aí, ele vai evoluindo essa história de uma forma que surpreende. As coisas começam a dar errado, conflitos surgem, e entram em cena as traições que são sem dúvida, alguns dos momentos mais impactantes do jogo. Personagens que você confiava, que estavam ali desde o começo, acabam tomando caminhos diferentes, e isso muda completamente o rumo da história. E o mais forte nisso tudo é que essas traições não são jogadas de qualquer jeito. Elas têm peso, têm construção. Fazem sentido dentro da narrativa. Você sente a mudança, sente a quebra de confiança, e isso deixa tudo muito mais marcante. Não é só uma reviravolta qualquer, é algo que realmente impacta a jornada do CJ. Ao longo do jogo, você vê o CJ tentando reconstruir sua vida, recuperar o respeito, fortalecer sua família e lidar com tudo o que aconteceu. É uma história sobre lealdade, perda, escolhas e consequências. E talvez seja exatamente isso que faz ela ser tão lembrada até hoje, porque não é só mais uma história de GTA, é uma história que conecta com o jogador, que faz você se importar com os personagens e que deixa momentos marcantes na memória de quem jogou. Outro ponto que pesa muito quando a gente fala do GTA San Andreas ser considerado por muitos o melhor da franquia é a nostalgia. E aqui não tem como negar, ela tem uma força enorme. Muita gente simplesmente cresceu jogando esse jogo. Era aquele tipo de jogo que fazia parte da rotina, que você chegava da escola e ia direto jogar, ou passava horas tentando zerar missões, explorando o mapa, testando códigos, descobrindo coisas novas sem nem perceber o tempo passar. E o mais interessante é que cada pessoa tem uma memória diferente com o San Andreas. Tem gente que lembra das guerras de gangue, outros lembram de andar de bicicleta pela cidade, outros de ficar zoando com códigos, ou simplesmente sair andando sem rumo pelo mapa. Era um jogo que não te prendia a uma única forma de jogar, então cada experiência acabava sendo única. E isso fortalece ainda mais essa conexão emocional. Além disso, naquela época, o acesso à internet não era como hoje, então muita coisa era descoberta na base da curiosidade ou compartilhada com amigos. Aquela sensação de ouvir alguém falar de um segredo, de um código novo, de um lugar escondido, e depois ir lá testar por conta própria, isso criava uma experiência muito mais marcante. Não era só jogar, era descobrir o jogo junto com outras pessoas. E é exatamente por isso que, quando alguém volta a falar de San Andreas hoje, vem junto uma carga emocional muito forte. Não é só sobre o jogo em si, mas sobre a época, sobre as lembranças, sobre tudo que aquele momento representava. Só que o mais curioso é que, mesmo com toda essa nostalgia envolvida, o jogo ainda consegue se sustentar. Ele não é lembrado só porque marcou uma geração, mas porque realmente entregava algo diferente. A nostalgia ajuda, claro, mas ela sozinha não sustentaria o jogo por tantos anos. E talvez seja exatamente essa mistura de memória afetiva com qualidade real que faz tanta gente ainda defender, com tanta certeza, que o San Andreas é o melhor GTA até hoje. Bom, para finalizar e quando a gente coloca GTA San Andreas lado a lado com outros jogos da franquia, principalmente com títulos mais modernos como GTA V ou até o GTA IV, é que essa discussão fica ainda mais interessante. Porque cada um desses jogos é incrível no que se propõe a fazer, mas seguem caminhos diferentes. O GTA V, por exemplo, impressiona muito pelo gráfico, pelo tamanho do mundo, pelo nível de detalhe e principalmente pelo modo online, que mantém o jogo vivo até hoje com atualizações constantes. Já o GTA IV tem uma proposta mais realista, uma física mais pesada, uma história mais séria e um clima mais pé no chão, que muita gente também valoriza bastante. Só que o San Andreas entra nessa comparação de uma forma diferente. Ele pode não ter o gráfico mais bonito, nem a tecnologia mais avançada, mas o que ele entrega em termos de liberdade, variedade e conteúdo é algo que até hoje chama atenção. Enquanto os outros jogos evoluíram em alguns aspectos, o San Andreas parecia tentar abraçar tudo ao mesmo tempo. Ele queria te dar um mundo grande, cheio de possibilidades, com sistemas profundos e muitas coisas para fazer, sem te limitar a um único estilo de jogo. E é exatamente por isso que muita gente ainda coloca ele no topo. Porque quando você analisa tudo junto, o conjunto da obra do San Andreas é muito forte. Ele pode não ser o mais bonito, nem o mais moderno, mas é um dos mais completos.
E no final das contas, essa comparação não tem uma resposta definitiva. Porque vai muito do que cada pessoa valoriza mais em um jogo. Tem gente que prefere gráfico, outros preferem realismo, mas também tem aqueles que preferem liberdade, conteúdo e diversão acima de tudo, e é aí que o San Andreas continua brilhando até hoje. E esse foi mais um vídeo aqui do Pixelando, espero que vocês tenham gostado da minha análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho da notificação porque eu vou chegar logo em breve com mais novidades e segredos, curiosidades de vocês não podem perder. Até o próximo vídeo. Fui!